Tá gravando já? Beleza? Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Os meus alunos estão comigo aqui. Para você que está vendo essa aula, não está ao vivo, no YouTube, boa tarde. Hoje a gente vai falar de esferas. E vamos lá. Esfera, junto com o cilindro e junto com o cone, eles fazem parte dos sólidos de revolução que a gente estuda no ensino médio, tá? O sólido de revolução é qualquer sólido que eu consigo originar ele, né? Qualquer sólido que eu consigo criar, né? A partir de uma figura em duas dimensões e girando essa figura em duas dimensões, né? No caso do cilindro, se a gente gira um retângulo, né? Ao girar um retângulo, ele cria a imagem que ele cria é um cilindro, né? Da mesma forma, se eu girar um triângulo em cima de um eixo, né? Pode ser um triângulo isósceles ou pode ser um triângulo retângulo também. Se eu girar ele em cima do cateto dele, eu crio um cone. E a esfera é um semicírculo, né? Se eu passar girar um semicírculo ao redor do diâmetro dele, eu tenho uma esfera, né? Aí eu fiz esse desenho massa aqui para vocês e mostra eu girando, né, a esfera, né? Assim, no ângulo mais de cima para vocês verem e tal. Isso parece o fechar sistema de fechar torneio. Ah, é? Eu não sei não, não conheço não. Eu vou dar uma pesquisada. Eu consigo imaginar. Consigo imaginar, mas eu tenho que ver com detalhes, né? A esfera tapa o cilindro, o cano cilíndrico, né? Onde passa a água por dentro, né? Quando você gira aquela paradinha lá, ele deve apertar a bolinha deve ter um dentinho assim, né? Aí uma bolinha aqui, aí ele, quando você aperta lá em cima, ela deve fazer assim, né? Deve pressionar a bolinha contra o cilindro. Então, ela gira e fecha. Ah, entendi. Eu tenho que ver direitinho. Bom que É bom que eu já enriqueço o exemplo para a aula de 2022. Então, ó, tô aqui com minha esfera que é um sólido de revolução, tá? E aqui nesse processo mesmo, vocês já conseguem ver que o próprio GeoGebra, ó, ele faz as linhas bem parecidas com aquelas linhas que vocês estudaram em geografia. Quer dizer, eu pressuponho que vocês tenham estudado em geografia, né? Isso, é um nome que a gente vai usar hoje, Matias. Sim, Bruno, só que a gente vai falar, a gente não vai falar exatamente de latitude e longitude, mas os nomes vão ser os mesmos, né? É, vocês têm aí essa linha aqui que é um meridiano, né? E essas outras linhas aqui que chamam paralelos. Aí não sei se o professor falou. Aí o paralelo está associado à latitude, se eu não me engano, e o meridiano. O paralelo está associado à latitude e o meridiano à longitude, ou vice-versa. Aí é falha minha mesmo, porque eu não lembro, tá? Eu sei, é claro que vocês todos conseguem identificar o que é, né? O que é uma esfera, se vocês virem um objeto esférico e tal. Mas a gente precisa também
dá uma definição formal, né, de esfera. Na matemática a gente precisa saber definir bem o que é uma esfera, né? Isso. Boa, Matias. Essa é uma das definições, uma das formas de definir uma esfera. A gente chama essa definição de definição via sólido de revolução, né? Porque a esfera realmente é um sólido que é obtido através da rotação de um semicírculo no torno do eixo. Mas tem uma outra forma de definir também, que se cair em algum lugar, se perguntarem, é importante vocês também saberem. Essa aqui é a definição de superfície esférica, tá? Que pode ser essa aqui. É lugar geométrico de todos os pontos do espaço que se mantém a uma mesma distância de um ponto e se mantém a uma mesma distância de um ponto que se mantém a mesma distância. Não, meu português não vai ficar bom assim. Não, eu vou tentar, calma aí. Que se mantém a mesma distância de um ponto pré-determinado. Pronto, pode ser assim. Tarcísio, na verdade seria de infinitas faces, né? É uma definição interessante, mas é o mesmo tipo de definição que a gente fez com o cone, né? O cone é uma pirâmide com um polígono de infinitos lados e aí você faz a base ficar circular. Então a gente pode pensar que é um poliedro. Pode ser, pode ser. É uma definição mais intuitiva, né? Menos técnica, mas ela é uma forma de entender. O que me importa é que vocês tenham um esclarecimento de como explicar para alguém que, por exemplo, não enxerga que é uma esfera. Ao invés de, não, uma esfera é uma bola. Certo? Essa bola aqui, ó. Entendeu? Vocês têm que ter essa perícia, tá? E aí pode ser essa definição também, e eu gosto muito dessa daqui. E eu queria saber se vocês conseguem entender essa definição do jeito que ela tá. Exatamente desse jeito que ela tá aí. Exatamente. A gente tem aqui isso, ó. Ó, o que eu estou pedindo para vocês entenderem aqui? Como vocês trabalham com programação, essa ideia de ter um computador pensando, é, atra- um algoritmo pensando, funcionando no computador, acho que ajuda. Dá para entender de todos os pontos isso. Ó, aí é como se você desse um comando para um algoritmo aqui. Cara, fixa um ponto, tá? Fixa um ponto aí num sistema de coordenadas qualquer. Tipo latitude, longitude, ou num mapa. Define um ponto, tá? Dê coordenadas de um ponto qualquer. Aí você também define uma distância, tá? Aí você também define uma distância. Se você definir esse ponto e essa distância, aí agora você manda ele fazer um while, né? Ou um if, né? Se a distância de um outro ponto qualquer tiver a essa distância aqui do ponto pré-determinado, você marca ele. Se não, ignora. Então ele vai fazer um negócio tipo assim.
ponto, esse aqui é o ponto pré-determinado. Aí vamos dizer que a distância pré-determinada, eu vou fixar agora, não tô nada, sou mó topeirão. Mal faço as paradas basiquinhas no Portugal. Eu vou sempre pedir para vocês programarem para mim, isso sim. Isso que é importante. Aí tu define a distância lá, 3 metros, tá? Exemplo. Aí vamos supor. Aí o computador vai olhar para esse ponto aqui, tá? Esse ponto vermelho. Ele vai decidir se ele vai escolher esse ponto ou não. Como é que ele vai escolher esse ponto ou não? Ele vai escolher esse ponto se ele medir a distância aqui, essa distância aqui for 3 metros. Aí ele, esse ponto aqui é bom. Então o ponto, é um dos pontos que eu estou procurando. Aí eu vou medir mais 3 metros para cá. Então esse ponto aqui também me interessa. Ele também é um ponto bom. Me interessa também. Agora esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Eita, que amarelo horrível. Esse ponto aqui. A condição é se for igual a 3, né? Esse ponto aqui, que em verde, ele não me interessa, porque a distância dele agora é bem superior à distância 3, certo? Então esse ponto o algoritmo não vai computar. No fim das contas, todos os pontos em todas as direções, estão ao dano, vão acabar girando. Aqui eu fiz só num sentido plano, né? Aí já deu um círculo. No fim das contas, ele vai girar, como ele está fazendo no espaço, ele vai girar em todas as direções. E aí, no fim, o que ele vai acabar criando, a figura que ele vai acabar desenhando, vai ser um círculo. Né? E é isso que a gente vai ter aqui, né? Todos os pontos em vermelho daqui, eles vão gerar um círculo, não, perdão, uma esfera. Só para dar uma ideia aqui que é de 3D, vou puxar esse desenho para cá. Fazer assim. Porque ele vai girar em todas as direções, certo? Então ele vai para trás, vai para frente, ele vai para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita e vai coletar todos os pontos que estão a essa distância fixa, essa mesma distância fixa aqui. Cá entre nós, esse ponto aqui pré-determinado, ele vai ter um nome. Para eu definir a esfera, eu tenho que definir uma distância fixa, né? Nesse exemplo, eu defini 3 metros, mas eu poderia definir 5, poderia definir 8, poderia definir qualquer raiz de 3, eu poderia definir qualquer valor positivo, certo? Esse ponto pré-determinado aqui, ele é o centro, tá? É o que a gente vai chamar de centro da esfera. E essa distância fixa, que a gente também determinou, ela é o raio, obviamente, né? Para combinar a nomenclatura já com um círculo em 2D. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho um raio, tá? Por exemplo, sim, o Mari. Só que no caso do relógio, a gente pode pensar no ponteiro, né? Procurando todos os pontos que estão à mesma distância do centro do relógio. Só que como o relógio é chapado, o que ele vai fazer é um círculo, e não uma esfera, né? É como se o ponteiro do relógio aí nesse caso, ele pudesse girar em qualquer direção, né? Pudesse girar assim e por aí vai. No plano seria um círculo, né? Essa definição aqui de superfície esférica, se eu tirar essa palavra aqui, ó, e botar essa palavra aqui,
beleza? Se eu trocar espaço e colocar plano, aí você já não vai mais estar definindo uma superfície esférica. Vai estar definindo uma circunferência. Porque agora é só no plano, né? Então ele vai girar como a Mari disse. Ô Tarcisião, aí é um conceito forte da física e da matemática, né? Porque em matemática, a dimensão para a gente é um negócio mais abstrato, né? Então a gente aqui no ensino médio vai até a terceira dimensão, né? A gente estuda objetos em 3D. Num curso de matemática mesmo, a gente vai estudar acontecimentos em 4 dimensões, 5 dimensões. A gente chama de espaços de dimensão. A gente chama em geral de espaços de dimensão finita, maior que 3, né? Pode até ter infinitas dimensões, inclusive. A gente vai ver isso em álgebra linear, por aí vai. A única problemática é que você não vai poder, tipo, desenhar, né? Porque na quarta dimensão tu não consegue desenhar mais. Pro pessoal da física, em geral, a quarta dimensão é o tempo, né? É o máximo que eu sei agora dessa parte aí. Mas eles também trabalham com espaços multidimensionais, inclusive aquela linha da física lá da teoria do. Não é nem do Hawking, o Hawking ele discorda. Tem uma teoria que. Tem a parte da física teórica lá e, e diz que para tentar juntar alguns campos da física para algumas fórmulas funcionarem, o universo teria que ter umas 12 dimensões. Tipo isso, Vitor. 11, é isso aí, tô falando disso. Para as fórmulas poderem funcionar, né? Porque aí eles falam que essas dimensões elas estão enroscadas umas nas outras. Assim, ele não tem conhecimento científico forte para isso. Mas dá para a gente falar de mais de 3 dimensões tranquilamente. Mas por enquanto vamos voltar para as 3 dimensões, né? Se vocês entenderem isso aqui em 3 dimensões, eu já estou feliz pra caramba. Pô, vai ser, tô felizão. Ah, gente. Aí, olha só. Aqui aqui é um raio, tá? Aqui é um raio. Aí, aí eu vou desenhar aqui um raio num outro sentido, para vocês perceberem que se eu traçar essa linha aqui, ela também é um raio. Eu quero que vocês digam se conseguem entender que essa linha que eu tracei aqui, aparentemente menor do que esta, também é um raio. Beleza. Porque está em 3D, né? Está em perspectiva, né? Aí esse círculo aqui, como está inclinado, essas distâncias que estão nesse eixo, assim, elas parecem menores, tá? Em geral, a gente vai usar bastante essas linhas. Eu vou fazer agora aqui uma outra. É tudo raio, tá? Isso, a distância é a mesma. Eu vou traçar aqui uma outra linha para lembrar lá da aula de. Eu vou lembrar lá da aula de. Bastante da aula de geografia, tá? Só para a gente ter uma ideia. Essa linha azul aqui é. Essa linha azul aqui é o eixo, tá? É o eixo que tem os polos, né? No caso do planeta Terra, o polo norte e o polo sul. E na nossa matemática aqui é qualquer linha que passe pelo centro da esfera. Bom, qualquer segmento de reto, qualquer reta, que são magnetizadas, né? Acredito que sim. Até aquele papo lá do polo norte magnético e polo norte real, né? Eu já não lembro mais tanto. E aí eu vou traçar aqui um meridiano, tá, gente? Também é um outro nome que a gente precisa gravar, tá? Meridiano aqui, ó. Belezinha? Eu fiz até de propósito aqui, ó, pegando aqui, ó,
esse raio aqui pegando no meridiano, para ter a ideia de 3D maior ainda, certo? Beleza. Aí eu vou traçar um outro meridiano aqui e vou traçar um outro raio, ó. Bem mais afastado aqui, e assim por diante. Mas eu estou fazendo esse monte de traçado aqui, porque eu quero que vocês entendam que se eu fizer se eu traçar uma linha reta aqui desse jeito, essa linha também é um raio. Vocês conseguem ver que isso aqui também é um raio? Com o mesmo valor, é tudo raio. Porque o que acontece? O meridiano ele passa sobre a superfície esférica. Deixa eu colocar lá no GeoGebra mais bonito, né? O meridiano está aqui, ó. Essa linha aqui é um meridiano, ó. Deixa eu ver se eu pego um ângulo bom. Tem aqui, ó, um meridiano aqui passando aqui, ó. Se eu pegar uma linha que sai do centro e encosta aqui, eu estou indo até a superfície, né? Eu estou saindo do centro da esfera e estou encostando na casca, né? Aí eu fiz esse desenho aqui para vocês terem algumas visões, né? Não ficarem... Aqui está meio deformado a impressão. Vocês estão vendo o desenho perfeito ou esse círculo está meio oval? Tá parecendo uma melancia. Pô, que chato, cara. No meu tá redondinho aqui. Deixa eu ver se eu ajeito. Acabou acontecendo isso. Que chato, cara. Eu Deixa eu. pensava acho que foi por causa do segundo meridiano, porque antes eu tava vendo tudo redondinho. Que coisa louca. Eita. Não, man. Não, agora ficou ótimo. Transtou, bugou, foi tudo. Ah, voltou. Ai, gente. Ah, gente, vamos trabalhar com esse ovalzinho aí mesmo. Não vamos ficar de perfeição, de muita perfeição, não, senão a gente não consegue falar do que a gente tem que falar. No meu desenho aqui, ele tá perfeito, cara. Depois eu vou até tirar um print da tela e vou mandar para vocês lá no nosso grupo. Depois eu vou ajustar isso no OBS para ficar bonitinho. Beleza. É importante vocês verem esses tipos de traçado aqui, ó, que a gente vai usar muito para resolver questão, tá? Então, aqui, ó, eu tracei aqui, ó, que também é um raio, tá vendo? Eu tô subindo aqui, ó, em cima do meridiano e traçando um raio de novo. Esse raio aqui, ele tá bem em cima desse raio aqui, porque eles estão pegando no mesmo meridiano, certo? Certo? Beleza. Por último, eu queria falar uma outra coisa. Antes de começar a fazer um exercício aqui, eu queria falar também de paralelos, né? Alguém tá com o microfone ligado aí. Pode falar, mas quando não for falar, desliga. Senão, Ô, pessoal, foi mal, nem vi que tava ligado. de boa. Não é porque às vezes sai um áudio comprometedor aí. Aí, tô avisando assim. Tô avisando por carinho, para evitar. Essas paradas acontecem, né? Saiu uns vídeos com uns memes aí do pessoal gravando umas aulas online aí, só acontecendo coisa tensa, né? Eita, man. Viagem. Aqui, pronto. Esse círculo verde, gente, ele é um círculo, ele é um paralelo, tá? Ele é um paralelo. Diferentemente dos meridianos, tá? Que começam e terminam no polo, os paralelos, eles são paralelos a esse círculo que eu estou desenhando aqui, que é maior.
E o nome que esse círculo maior recebe é círculo maior. Vocês veem isso esse ano em geografia ou vocês já viram antes? Acho que já viram antes, né? Ah. Um outro nome também é Equador, né? E faz sentido. É a mesma ideia. Bom, um negócio, vocês talvez possam não perceber, mas algo que a gente vai poder notar aí é que esse círculo maior se chama círculo maior, ah, porque todos os outros círculos paralelos, eles têm raio de tamanho inferior, né? Quando compara um com o outro. Que, que tem elipse, Matias? Elipse. Que tem o círculo? O círculo do meio, esse aqui, esse círculo do meio aqui, ele é o círculo maior, o Equador. O nome dele é Equador. E esse círculo daqui é paralelo. Tá? Aí, os círculos paralelos são círculos cujo centro, por exemplo, o centro desse círculo aqui está aqui, ó. Ah, eu vou chegar lá. Aguenta aí. Aguenta aí. É porque está em 3D. Calma aí, vamos chegar lá. O centro desse círculo verde aqui ele não é o centro da esfera. Consequentemente, ele vai ser menor, tá? Ele vai ter um raio menor. O círculo maior, gente, o círculo máximo, o Equador, ele não é único, não, tá? Esse que o Matias está vendo, ele está vendo esse círculo aqui, ó. Esse círculo seria um corte da esfera bem na vertical, assim. Se fosse uma laranja, é o corte que você faz padrão na laranja, né? Corta no meio. Ah, professor, corta na tampinha. Tá, não viaja. Se você corta no meio, é um círculo máximo, tá? Eu poderia desenhar infinitos círculos máximos aqui. Basta que eu faça o círculo ter como centro o centro da esfera. Vou dar um exemplo aqui por fora, porque esse desenho já está carregando demais. Eu vou jogar para cá, ó. Eu vou fazer outra esfera aqui. Esse aqui é um círculo máximo, né? Agora, eu poderia fazer um círculo máximo igual eu fiz um meridiano aqui, ó. Puxei um meridiano para cá. Ô, droga. Antes de fazer isso, deixa eu explicar. Isso aqui também é um círculo máximo, tá? O corte da laranja de cima para baixo. Esse cara aqui também pode ser um meridiano. Esse cara aqui também pode ser um círculo máximo. Droga. Porque eu faço um meridiano aqui para a parte da frente, né? E eu faço um outro meridiano lá para a parte de trás, né? Ficou meio um quina aqui, não deveria ficar muito assim. Porque ele passa pelo centro, né? Essa é a questão toda. Então não precisava nem ter feito isso, era só ter feito isso daqui. Eu poderia fazer assim, ó. Droga. Vou colocar. Droga. Tá difícil, hein? Agora vai, hein? Essa circunferência aqui, ela também é a circunferência máxima, olha. Digamos que aqui, essa parte aqui, esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, ele está passando pela frente do círculo.
E esse arco aqui, que é o meridiano, o outro meridiano, está passando por trás, mas quando você junta os dois, eles fazem um círculo que passa pelo meio. Eu posso usar uma pincel aqui para dar o efeito 3D. Ó. Se eu colorir aqui de vermelho, você já tem uma ideia que ele está passando por trás agora. Isso. São as trajetórias. As trajetórias vão ser parecidas, a grosso modo, com esferas, tá? Na verdade, estão mais para elipsoides. Mas não vamos falar disso agora, não. Mas a ideia é essa. A ilusão de ótica que dá quando uma moeda gira. Exatamente. E em qualquer eixo, né? Porque você pode. Ela sempre está num eixo assim, mas eu posso fazer umas coisas. Ela pode. No caso dessa aí, eu poderia até fazer ela girar inclinada. Se eu tivesse muito louco aqui, ó. Eu faço uma. Deixa eu ver se eu consigo dar essa perspectiva aqui. Editar, imagem, são. Ó, redimensionar, escalonar. Eu vou girar aqui, deixa eu ver. Não quero nada disso. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, girar. Achei. A gente gira aqui 45 graus. Eu vou girar 17 graus, melhor? Tá bom. O importante. O importante. O importante é esse círculo, ele tá passando pelo meio, tá? Então, assim, os círculos que não passam pelo centro da esfera, eles são paralelos. Agora, todos esses círculos aqui, eles são circunferências máximas. Então, assim, imagina que você está com uma esfera na mão, é uma laranja, e você consegue percorrer o seu dedo em volta da laranja de qualquer jeito. Se você fizer isso, se quando você terminar de fazer isso, você obtiver um desenho que é um círculo que passa pelo meio da laranja, isso é uma circunferência máxima. Aí então tem várias circunferências máximas, né? E assim a gente já pode fazer um exercício, gente. Eu vou deixar essa página salva aqui. Se eu precisar desses desenhos para usar de novo, ajuda. Os que não passam pelo centro são esse caso aqui, ó, o paralelo, um círculo paralelo. E é pequenininho. São os círculos menores. A você nem passou fórmula ainda. Pode crer, mas a gente já consegue fazer exercício só com isso daí. Loucura, né? Para você ver. O exercício é esse aqui, tá, galera? Eu já vou ditar logo, já vou falar logo o exercício para a gente ganhar um tempo. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica. Essa é uma curiosidade já legal, porque a Terra não é uma esfera, né? Ela é achatada, ligeiramente achatada nos polos. Acho que por conta do efeito gravitacional, não tenho certeza. Exatamente. O nome desse tipo de pseudosfera aí é um geóide, né? Mas para todos os exercícios que eu já vi de matemática tratando a Terra, ele sempre fala, considere que é esférica. Então, segue o baile. E considere também que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros. Aí, ou seja, galera, eu já faço um desenho aqui. Olha como é que ficou aí o planeta Terra aí, ó. Eu já faço uma esfera aqui, só pra gente. Nem fala isso. Bate na. Professor, aqui tá cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho? Aham.
O texto Mas tipo, não é o áudio, é a imagem, entendeu? pronto. E agora? É o desenho que tá. E a. Como é que fala? Se desse -1, eu acho que dava certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O texto também tá faltando um pouco. Eu não tô conseguindo ver a letra A, o que tá dizendo. Não entendi. Gente, todo mundo tá assim? Pois é, a gente tem que chamar o pessoal, quer dizer, eu ia falar chamar o pessoal do TI, mas eu esqueci que vocês são o pessoal do TI, né? Eu ia falar, Eu acho que eu consegui aqui, eu tava no F11, aí eu saí da tela cheia, eu consegui, voltou. Obrigada. pronto, pronto. É o modo tela cheia que dá ruim. Eu ia falar, pô, tem que falar com o pessoal do TI para resolver esse problema. Aí eu esqueci que vocês são o pessoal do TI, né? Eu falei, pô, já era. Como é que ia fazer? Mas que bom, Bruna, que ajeitou aí. Ó, foi Bruna que falou, né? Foi sim. Pronto. Gente, aí quando o cara fala aqui, ó, que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros, o cara tá querendo dizer que essa linha aqui, ó, que essa circunferência mede 40 mil quilômetros, tá? Então ele tá dizendo para você que o círculo máximo da esfera mede 40 mil quilômetros. Por aí. Aí, a partir daí, ele começa a falar. Tem um trajeto que sai do Polo Norte e que segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich. Aí eu vou desenhar aqui o meridiano de Greenwich, só para facilitar a minha vida. Eu vou botar ele... Ô, bobão. Ô, de novo não. Aí vou botar aqui o meridiano, tá? Pra gente ter uma ideia. Eu vou chamar essa linha aqui de meridiano de Greenwich, tá? Mororó, podia ser mais para a direita, podia ser mais para o meio? Podia, mas só lembra que a esfera, você consegue ter a visão dela do jeito que você quiser, né? Você pode desenhar para onde você quiser, contanto que você desenhe uma linha saindo do Polo Norte e indo para o Polo Sul. Aí voltando aqui para a questão. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, ou seja... essa linha curva aqui que eu estou fazendo em vermelho. Todo mundo entendeu o que eu acabei de desenhar? Ó, o trajeto que sai do Polo Norte, aqui, e vai até a linha do Equador. Gente, como a gente está andando sobre uma esfera, né? A gente tem que ter na cabeça o seguinte, que aquela história de a menor distância entre dois pontos é uma reta, na esfera acabou. Porque você não tem como andar em linha reta na esfera, né? Ô, Matias, na real, no espaço não tem norte nem cima, não tem norte nem sul, né? Você pode ver de qualquer ângulo. Conforme você sai do planeta Terra, a imagem que a gente tem por exemplo, da América do Norte virada para cima e da Europa no meio do mapa, tipo, essa é uma construção cultural, né? Quando você está no espaço, você não tem orientação de cima a baixo, esquerda a direita, né? Visão eurocentrista total. Você pega os mapas chineses da época das navegações e o centro era a China. Também faz sentido. Oi! Que foi isso? Que também faz sentido, que também faz sentido, né? Falei dos áudios constrangedores, olha aí. Galera, aí voltando ao papo, a outro tema, tipo, na esfera tu não consegue mais, tu não consegue andar em linha reta, né? Então as distâncias percorridas em cima da esfera, elas não são segmentos de reta, a não ser que sejam pedacinhos muito curtos da esfera. Por exemplo,
A minha casa está sobre o planeta Terra, né? Então eu estou pegando um pedacinho curvo, claro, um pedacinho da esfera. Só que ele é um pedacinho tão pequeno quando comparado ao planeta inteiro, que se eu andar da minha porta aqui para onde eu estou gravando a aula agora, é uma linha reta. A curvatura é tão insignificante que ele pode ser considerado reto sem problema nenhum. Para todos os efeitos, ele é uma reta. Agora, quando você começa a andar entre cidades distantes no planeta, no globo terrestre, não tem como tu andar em linha reta, né? Porque tu tem que andar sobre a superfície. Aliás, os aviões, eles não andam reto, né? Eles andam curvando, né? Loucura, né? Aí, vamos voltar aqui. O cara saiu do Polo Norte, foi até a linha do Equador pelo meridiano do Greenwich. Depois ele vai se deslocar. A Terra é redonda, é sempre importante dizer. Depois ele se desloca ao longo do Equador até o meridiano 45L. Então, quando ele anda pelo Equador, ele está dizendo que anda isso aqui, ó. Essa outra parte em vermelho. Então ele desceu do polo, entre aspas, né? Desceu do Polo Norte. Depois ele caminhou sobre a linha do Equador. E ele parou no meridiano 45L. Parou nesse meridiano aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Consigo. Meio gordinho, mas tá bom. Não ficou muito bom não. Deixa eu fazer de novo. Melhor. A flechinha é para dizer que o cara desceu, depois o cara veio para cá. E aí quando ele chegou aqui no meridiano 45L, ele subiu de novo e voltou para o Polo Norte. Aí percebam que o cara desceu, ele foi para o sul, andou para o leste, depois subiu para o norte, né? Ele acabou voltando para o Polo Norte porque você está andando numa esfera sobre meridianos e isso sempre acontece, né? Quando você faz esse tipo de deslocamento na esfera. A primeira vez que uma questão parecida dessa caiu num vestibular, o cara dizia assim, imagina que e não dava desenho nenhum e falava assim, imagina que você está no Polo Norte e aí você anda 500 metros para o sul. Aí depois você anda 500 metros para o leste. E depois você anda 500 metros para o norte. A pergunta que o cara fazia era quantos metros de distância você estava do Polo Norte, né? E o raciocínio das pessoas, em geral, era assim. Justamente, Bruna, era cartesiano demais. Pensava no plano, né? No 2D. E em cima de uma esfera, as coordenadas são polares, né? Então você acaba voltando para o mesmo lugar. Então, vamos lá. Vou resolver essa questão. Se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem. Primeira coisa que eu vou fazer, Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar do centro da esfera até o Equador, até os pontos onde o caminho muda no Equador, 2 raios, tá? Vocês percebem que se eu fizer isso, essa figura que eu acabei formando aqui nesse círculo maior que está na horizontal, ele é um setor circular, ele é uma fatia de pizza. Se vocês não entenderem alguma coisa, me chamem. Para descobrir o comprimento aqui da fatia de pizza, né, é sempre bom a gente saber o ângulo do setor, né? Porque se a gente souber o ângulo do setor, a gente consegue descobrir qual é a fração da circunferência que eu estou utilizando. Por exemplo, se o ângulo fosse... É isso aí, Tarcísio. Se o ângulo fosse 10 graus, eu sei que 10 graus ele cabe 36 vezes na circunferência que tem 360 graus, né? Então eu saberia que eu estou usando 1,36 avos. Por um acaso, se esse ângulo fosse 90, isso aqui seria 1/4 da circunferência. Mas como o Tarcísio já disse aí,
esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 45 graus. Simplesmente porque o cara estava no meridiano de Greenwich, que o marco é 0, né? Ele estava aqui no marco 0 e andou até o meridiano 45 graus para o leste. Então, 45 graus. É 1/8. Isso, Bruna. 45 graus de 360, que é a mesma coisa que 1/8. Então, o que eu estou pegando dessa circunferência aqui, nessa parte vermelha, é 1/8 do total, que ele já me disse que é 40.000. Então, vou escrever aqui. Hã? O 360 graus, Matias, é da angulação total de uma circunferência, né? Quando você dá uma volta completa, o total é 360 graus. E aí, gente, essa parte em vermelho aqui do equador, eu já sei quanto mede. Eu já sei que é parte do equador. Ela é 40.000 quilômetros divididos por 8, né? Que é 2πr, que já me deu que é 40.000, dividido por 45, vezes 45 sobre 360, que vai dar quase, Tarcísio, cuidado com a unidade, 5.000 quilômetros. Aí agora falta a gente calcular os outros percursos. E eu vou fazer a mesma ideia. Bem parecido com esse desenho que a gente fez aqui, ó. Tracei um raio para cá e um raio para cá. Vou fazer isso aqui. E a única linha que falta fazer é essa. A gente traça sempre os raios de acordo com a necessidade do problema. E assim, eu não consigo te dizer quantos raios você vai traçar sempre. Mas eu posso te dizer o seguinte, que toda vez que tiver um ponto de contato, assim, na esfera, por exemplo, aqui eu tenho um caminho e aqui quebrou. Aqui eu tenho um caminho e aqui quebrou. Aí fez esse ponto aqui de contato entre dois caminhos. Aí com certeza é uma boa ideia traçar um raio para cá. Aqui também é um ponto de contato, então tracei um raio para cá. É assim, mas não tem receita de bolo para todas as questões. A única receita de bolo que tem se tiver um ponto interessante lá na esfera, você traça um raio que pode ajudar. Tá? E agora, gente, eu quero que vocês entendam que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ele é um ângulo de 90 graus. Só que está inclinado assim, né? Esses três ângulos aqui, eles estão parecendo um ângulo de um canto de parede, né? Exatamente, Tarcísio. Eu tracei esse raio aqui para aparecer outro setor circular aqui. E como o ângulo do meio é de 90, esse pedaço aqui é 1/4 da circunferência. E esse aqui também é 1/4 da circunferência. Eles são iguais. Lembra que eu estava falando lá na questão anterior que toda vez que eu ando sobre meridianos, eu estou andando sobre círculos máximos? O comprimento, então, desse círculo laranja aqui, se eu fechasse ele todo, também seria 40.000, tá? E desse círculo aqui também. Então, vamos lá. A parte dos meridianos... Droga! A parte dos meridianos, ela vai ser, então, de novo, os 40.000, dividido agora por 4. Vai dar 10.000. Só que eu tenho dois pedaços, esse e esse. Então, a resposta, no final, vai ser 10.000 que eu andei aqui, 5.000 que eu andei aqui, 10.000 que eu andei aqui. Por causa disso, pelo mesmo motivo que eu dividi aqui por 8, Bruna. Olha só, esse setor aqui, esse setor circular, calma, vou explicar para os dois ao mesmo tempo.
esse setor circular aqui era de 45 graus, beleza? Isso. 45 graus é 1/8 de 360, né? 45 sobre 360. Agora, aqui o ângulo é 90, tá? E 90 sobre 360 é 1/4. Beleza. E aí, Bruna, foi? Beleza. Então, o cara andou 10.000 aqui, 5.000 aqui e 10.000 aqui. Então, a resposta é, para a gente calcular a resposta, é 10.000 mais 5.000 mais 10.000. No final das contas, resposta final, 25.000 quilômetros. Se liga que é a questão da FUVEST, né? Do ano de 2021, né? Da última prova que teve para a FUVEST aí. A questão recente, tá nova, né? E o pessoal tem cobrado essa questão de deslocamento em cima da esfera. É uma forma interessante de cobrar o conteúdo. Exatamente, letra C. Não, ela é só nova. Depois que vocês pegarem o caminho, que é esse daqui, vocês fazem sempre. Bruna, isso é um detalhe que a gente pode treinar, sabe? Você pode me pedir questões para aprofundamento. Assim, pô, professor, me manda umas questões aí que eu tenho que treinar a imagem e tal. A dificuldade talvez seja essa, mas é um negócio que a gente tem que treinar, certo? Oi. Professor, naquele livro que o senhor mandou, do Manuel Paiva, ele é muito bom, desde o primeiro ano até o terceiro, que é o que a gente está Sim, trabalhando. Ele tem sim, é o muitas livro, questões, os exercícios, interpretação. os É muito exercícios de top. aprofundamento eu tiro dali para vocês. E aí também vocês não precisam ficar com um monte de folhinha, né, para cima e para baixo, tal, que atrapalha muito, eu acho. Bora pro próximo aqui. Xerox. Pô, nossa. Pô, gente. Vou deixar essa parte para quando vocês fizerem faculdade, tá? Quando vocês fizerem faculdade, vocês vão tirar bastante Xerox. Enquanto isso, a gente trabalha com livro, tem livro para trabalhar, não precisa ninguém ficar triste. Eu tenho um, acho ótimo, maravilhoso. De verdade mesmo, acho muito bom. Antes de fazer essa questão, pessoal, eu quero voltar aqui no nosso desenho prático para mostrar um detalhe, tá? O detalhe prático aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte: a gente sempre consegue traçar esse raio aqui, ó, colado no meridiano, certo? E a gente sempre consegue traçar esse raio aqui que está embaixo dele, certo? E aí eu ainda vou fazer mais. Eu vou apagar esse círculo que eu estou usando aqui para fazer várias coisas e vou fazer outro para mostrar um detalhe importante. Tá? Eu tenho aqui o desenho de uma esfera novamente. Trazer para cá. Eu vou fazer um círculo paralelo também. Fazer um paralelo aqui. Um paralelo. E aí, gente, eu tinha mostrado para vocês que vocês conseguem traçar sempre esse raio aqui, certo? E eu vou traçar ele aqui de novo, só que agora sem o meridiano, tá? É um raio que vem desse centro aqui e encosta no círculo menor, no paralelo. Legal?
Vocês têm um eixo passando aqui. Isso, quase não sai. Vocês têm um eixo passando aqui, beleza? E eu quero muito que vocês olhem para isso daqui, ó. Esse aqui é o raio do paralelo. Certo? No final das contas, vocês vão ter essa estrutura aqui que eu estou circulando, ó. Essa parte branca aqui, pessoal, é só para dar a ideia de que o eixo está furando, tá? O paralelo e aparecendo lá embaixo. Para ter uma ideia tridimensional melhor, beleza? Isso, Matias, só tem como. Agora, a gente não costuma falar. Calma, calma, calma. A gente não costuma falar que a esfera tem dois raios, tá? Quando a gente fala o raio da esfera, é o raio do círculo maior. Sempre é. Que no caso é esse daqui, e no caso é esse daqui. Agora, o outro raiozinho, que é pequeno, a gente fala que é um raio de um paralelo. Belezinha? Só que aí o importante é o que o Tarcísio está percebendo ali também, e que vocês também, outros aí perceberam, é que esse triângulo aqui que a gente está formando, ele é um triângulo retângulo, tá? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque essa linha aqui verde, ela está na horizontal. Só que ela está inclinada ao nosso olhar por causa da perspectiva. E essa linha azul aqui, ela é uma linha vertical. Então, com certeza, o triângulo que vocês estão formando ali é um triângulo que faz um ângulo de 90 entre a linha verde e a linha azul. Eu vou até apagar aqui esse trem um pouquinho aqui, ó, para vocês verem em 2D só agora. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90. Sempre. Então, gente, eu quero deixar indicado aí que como apareceu um triângulo retângulo, já sabe que mais cedo ou mais tarde tu vai ter que se envolver ou com o teorema de Pitágoras ou com trigonometria no triângulo retângulo. Ah, professor, mas qual que eu vou? Depende da questão, não sei, a gente tem que ver, tá? Então, assim, se ele der duas medidas aqui, quiser que você ache uma terceira, geralmente relação de fórmula de Pitágoras, tá? Eu nem vou escrever, eu só quero que vocês notem que botei r ao quadrado já maldando Pitágoras, ó. E é só R, bebê. E aqui é Rzão, né? Aí eu quero que vocês fiquem espertos também, que eu chamei de Rzão e de Rzinho. O Rzão para ser o raio da esfera e o Rzinho para ser o raio do paralelo. Voltando para lá. Observe a figura representada dos pontos M e N sobre a superfície da Terra. Considerando a Terra uma esfera, aí de novo, né? Uma esfera de raio 6.400 e adotando π igual a 3 para ir do ponto M até o ponto N da superfície da Terra, no sentido indicado pelas setinhas. Ele quer saber quanto é que mede essa linha aqui. Qual que é a distância percorrida sob o paralelo 60 graus norte, né? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber o comprimento disso aqui. Que tá tão pequenininho que no desenho que parece uma linha reta, mas vocês sabem que não é, porque ela é um pedaço do paralelo, tá? Essa teve imagem. Vai exigir um pouco menos de criatividade, mas vamos lá. Aumentei um pouco aqui, galera. A figura ficou até meio desfocada, tá? Mas é para a gente visualizar melhor. Gente, para achar esse comprimento aqui, a ideia é a mesma. A gente tem que saber qual é o ângulo do setor que ele está associado, tá? Sempre assim. Aqui o centro do círculo paralelo e o centro do círculo paralelo. Bom,
uma das coisas que eu tenho que descobrir aqui é o tamanho desse pequenino ângulo. Ops. O valor desse pequenino ângulo. Por que você acha que é 75, Matias? Explica para nós. Enquanto eu como um bolinho. Professor, queria... Eita. Ela vai até 5h30. São 2 horas de aula. Mas só porque está escrito 60 graus, não quer dizer que o ângulo que ele está dando é o ângulo que a gente quer. Olha que maldade. O ângulo ser chamado de paralelo 60 graus norte, cuidado. Geometria é a arte de entender a matemática certa pelos desenhos errados. Isso significa dizer que se no desenho parece, não necessariamente é, entendeu? Mas é sim, Tarcísio, mas nesse caso vai dar no mesmo se for o ângulo certo. Se liga. Vamos lá, primeira coisa, eu vou explicar para vocês, primeira coisa. Esse ângulo daqui é um ângulo formado num plano horizontal, ok ou não? Esse ângulo que eu marquei em azul é um ângulo na horizontal, certo ou não? Tenta imaginar na cabeça de vocês eu deslocar esse ângulo que está aqui nessa horizontal para baixo. Mas ao fazer isso, eu não inclino nem para lá, nem para lugar nenhum. Então, eu estou com uma abertura aqui, certo? Eu estou com uma abertura aqui entre os meus dedos aqui. E se eu baixar ele e continuar na horizontal, eu quero saber se vocês conseguem me dizer se essa abertura muda. Ela vai aumentar, não? Porque quanto mais pro meio você chega, maior fica, né, o meridiano, a voltinha. Então, a voltinha aumenta, mas a abertura não aumenta. Ó, a abertura aumentaria, se liga, olha entre os meus dedos, tá? Entendi agora. Não consigo falar. A abertura aumentaria se acontecesse um negócio assim, ó, com os braços do ângulo. Certo? Agora, mas, caso, claro que a abertura seria, tipo assim, a de fora, não o ângulo do meio. Entendi. Então, assim, vamos dar o nome aos bois pra gente não ter mais dúvidas sobre o que a gente está falando. O arco aumenta, mas o ângulo que está olhando o arco não aumenta. Certo? Certo? Certo, Tarcísio? Certo, pessoal? Matias? Uhum. Agora eu entendi. Entendeu, Matias? Ó, se esse ângulo que eu quero descobrir, como ele está na horizontal e esse ângulo... Oh, droga! Tá tão bonitinho. Pronto. Se esse ângulo... Se esse ângulo aqui está na horizontal e esse ângulo aqui também está numa outra horizontal, eles são do mesmo tamanho, tá? A abertura é a mesma. Então, essa abertura aqui é a mesma dessa. Agora, a gente vai achar essa abertura. Como é que a gente vai achar essa abertura? Usando os meridianos, tá? O cara tá dizendo que esse meridiano aqui é o 15 oeste. Então, é 15 graus que ele girou para o oeste, né?
Em compensação, esse outro meridiano aqui são 15 graus que ele girou para o leste. Então, a abertura toda vai do 15 oeste para o 15 leste. Conclusão, quantos graus ele rodou ao todo? 30. Beleza. Então, a gente já descobriu quanto que vale esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que é 30. Então, o ângulo que a gente quer é 30, tá? Vou botar aqui 30. E vou botar lá em cima 30 de novo, porque Porque não houve inclinação da abertura, né? A abertura só mudaria se esse plano tivesse na horizontal e esse plano tivesse inclinado. Aí, em relação ao outro, né? Os ângulos são iguais. Só que aí agora o que acontece? Eu já sei que esse comprimento aqui, ele é 30 graus, ele cabe 12 vezes em 360, né? Então, eu já sei que esse comprimento aqui que está em vermelho, ele é 1/12 do total. Da onde eu estou tirando esse 12? 30 sobre 360. E foi, Bruna? Vou continuar aqui. Eu já sei que esse arco aqui é uma parte, 1/12 do total, porque 30 graus cabe 12 vezes em 360. Então, basta que eu descubra qual é o comprimento dessa circunferência aqui e o problema acaba. Só que o raio dessa circunferência aqui não é o raio máximo, que é o raio da Terra, 6.400. Esse raio aqui é o raiozinho que eu escrevi lá no outro quadro. E aí eu tenho que dar um jeito de fazer um triângulo retângulo aí para tirar a informação desse cara. Como eu já mostrei para vocês o triângulo retângulo, vocês já sabem que vai dar para fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Eu vou desenhar ele chapado no plano para a gente entender. E linha preta. Esse triângulo aqui é esse triângulo aqui, ó. Aquela visualizaçãozinha em 3D. Amor. Tá? Aqui mede R. Para vocês terem uma ideia. Aqui mede Rzão. E aqui eu não sei. Cara, se eu te disser que toda a matemática do planeta Terra é muito mais lógica do que cálculos, você acredita? Tudo tem que partir do raciocínio primeiro. Eu podia chegar para você nesse quadro aqui e falar assim: ah, aqui vai fazer um Pitágoras, decora essa fórmula aqui, ó. Ah, Rzão ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado, como vocês vão ver nos livros por aí. Só que é muito mais interessante para mim, e eu acho que para vocês também, se eu explicar que nessa figura esférica aqui sempre vai dar para fazer um triângulo, retângulo, né? E aí depois eu deixo sua mente trabalhar sozinha, ao invés de fazer você decorar uma fórmula que você já sabe, porque afinal de contas é Pitágoras, né? Professor, Oi? a coleção do Paiva ou dos Fundamentos da Matemática Elementar, eles também mostram como é que se chega a esse raciocínio ou só estão Depende, algumas coisas sim, outras não. Aí só vendo para saber. Tem coisa aqui que eu vou mostrar que nenhum dos dois mostra. Mas eu preciso acelerar um pouco mais aqui. Vamos lá. Ó, gente, falta mais um detalhe. Falta exatamente, Bruna. Eram filósofos, né? Matemática grega basicamente nasceu na filosofia, né? Então, assim, é porque a cadeia de pensamento, ela é bem parecida com o modo de fazer oratória grega, né?
Você pega, tem os livros clássicos de geometria que plana, né, que são os elementos do Euclides, não tinha figura nenhuma. Cara, era tudo no argumento, né? Tudo na ideia. Forte, né? Mas vamos lá. Eu vou usar esses 60 graus aqui agora. Da aula de geografia. O cara chama paralelo 60 graus norte porque ele está rodando 60 graus para cima a partir do Equador. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que esse ângulo bonito aqui, ó, é 60 graus, tá? Aí tô tirando isso lá das aulas de geografia. Certo? Aí volta para dá uma comparadinha aqui, esse 60 graus ele tá fora do triângulo, tá? Olha o nosso triângulo aqui. O ângulo que eu quero é esse. E a gente já viu que no total aqui eu giro 90 graus para cima, né? Então esse ângulo que sobrou aqui, ele é 30, tá? Esse ângulo é 30. Eu nem vou desenhar, já vou fazer aqui direto. Ops. Esse ângulo aqui é 30. Minha linda aqui é 30. Aí agora, pessoal, como aqui vocês sabem que o ângulo é 30 e que o raio mede 6.400, vocês podem usar a trigonometria no triângulo retângulo, triângulo egípcio, da forma que você quiser, para achar esse raiozinho aqui. Ah, Mororó, não sei fazer isso. Gente, eu já expliquei numa outra aula. Se vocês não souberem ainda fazer, chama lá no privado. Pô, Mororó, ficou difícil para mim, eu não peguei mesmo. Me explica lá como é que é aquele negócio, tá? Mas é bem simples, eu te explico lá. Mas é para a gente não perder muito tempo aqui. A gente tem meia hora. E é fácil descobrir que esse raio pequenininho aqui é 3.200, a metade de 6.400, tá? Conclusão, o Rzinho que eu estou procurando é 3.200. Para que eu estou procurando ele? Para calcular o comprimento da circunferência. Comprimento do paralelo. Comprimento do paralelo vai ser 2 vezes π vezes Rzinho, que é o círculo menor, né? O paralelo não é R grande, é R pequeno. Então a gente vai ter substituindo aqui 2 vezes 3, que ele mandou, né? Considere π igual a 3, vezes o raio, que é essa coisa singela aí, 3.200 quilômetros. Eu não vou fazer essa conta, poderia fazer a conta, mas não preciso. E eu vou mostrar por que não. Dá 19.200. Tá? Só que 19.200 é o comprimento do paralelo 60 norte todinho. Eu só quero esse pedaço vermelho. Só que esse pedaço vermelho ele é 1/12 do total, porque o ângulo que olha para esse arco é de 30 graus. Então, a gente... Vou botar aqui quilômetros, né? Porque é feio não botar a unidade das coisas. Agora eu vou botar comprimento do arco MN, que vai ser 19.200 dividido por 12, porque é 1/12 do total. E aí, se eu não me dividindo aqui, vai dar metade disso, 1.500 mais 100, 1.600 quilômetros. Eu não precisava ter feito essa conta aqui, porque eu sabia que eu ia dividir, tá, gente? Aí eu podia cortar esse 2 com esse 12, esse 3 com esse 12, ficava mais fácil fazer a conta. Belezinha? Ah, errei. Ah, não, é isso mesmo. Beleza, galera? Forte. Vamos para a próxima. Bateria do laptop tá acabando.
Também tá ligada a quantas horas hoje? Olha lá. Ah, tem uma pergunta sobre uma curiosidade, uma coisa importante também de matemática. Gente, qual que é a menor distância entre dois pontos? Nessa aula, não. Nessa aula, não. Nessa aula não é, porque numa superfície esférica a gente anda em arcos, né? Anda em arcos. Então, a menor distância entre dois pontos aqui é um arco. E aí, vou botar aqui a questão 3, tá? Que é a questão do Mororó. Vou botar aqui para vocês, só teórica. Eu não vou demonstrar por quê. Eu vou dar a resposta, tá? Ó, eu estou perguntando na minha questão aqui se a distância que eu obti no item anterior, né, ou seja, 1.600 quilômetros, é a menor possível entre M e N. É o menor caminho possível para andar de M até N? Aí eu vou responder para vocês, tá? Porque eu não vou demonstrar essa teoria, mas vou passar essa teoria para vocês. A resposta é não. Essa não é a menor distância. Não é não, Tarcisão. Não é a menor distância. Eu não vou demonstrar esta teoria, não vou demonstrar, eu vou só justificar. Ela não é a menor distância porque e se existe outro que não conheço. Existe outro caminho que você consegue percorrer de M até N que é menor. O caminho é bem difícil desenhar nessa figura aí, mas eu vou tentar falar com palavras e vou ver se eu sou claro. Gente, se vocês cortarem, pensa que esse globo terrestre aí é uma laranja, tá? Por favor, abstraia bastante e pense que é uma laranja. Se você cortar a laranja no sentido dessa linha vermelha que você fez, você vai dividir a laranja em dois pedaços. Vai ou não vai? Vai dividir em dois pedaços. A pergunta é: esses dois pedaços são iguais? Não. Ótimo. A menor distância que você consegue traçar entre dois pontos em cima de uma esfera é a distância que seria obtida se você tem a laranja e você corta a laranja passando por MN, de modo que você divide a laranja em dois pedaços iguais. Vou explicar de novo. Tem um jeito de cortar essa laranja aqui, enfiando a faca bem aqui onde está o MN e dividir a laranja em dois pedaços do mesmo tamanho. Seria então no meio, tipo, desse 30 aí, professor, onde está o 30? Não é, porque você só consegue dividir a laranja em dois pedaços do mesmo tamanho se a faca passar. Quer dizer, tem 2,30, né? Eu não sei de qual você estava falando. Mas a faca teria que passar bem pelo meio do planeta Terra. É isso que eu Seria um dizer. corte No diagonal? 30 de cima. Isso, Matias falou aí o que Bruna está tentando falar também. O corte teria que ser um pouquinho diagonal, né? Meio aqui em cima para trás, Sim, né? isso. Exatamente. A menor distância entre o MN aí seria uma coisa que passa mais ou menos por aqui por cima, aqui assim, certo? Tem como calcular isso? Só tem, galera. Eu vou ensinar vocês? Não vou, galera. Não vou. Ah, mas para que isso é importante? Por exemplo, para trajetos de avião, o cara quer calcular a menor distância entre duas cidades longínquas, né? Porque quanto menor a distância, mais rápido é o voo, menor gás de combustível. Faz isso tudo com trigonometria e um pouco de coisas do ensino médio aí. Mas então, eu não vou demonstrar. Não, nem cá, isso não tem no ITA, não. Eu acho que não, trigonometria esférica, acho que não. Então, assim, não vou demonstrar não, mas vocês precisam entender a ideia. E a justificativa não é a menor distância, porque
MN, porque 1.600 quilômetros, o arco de 1.600 quilômetros, não faz parte de uma circunferência máxima. É isso aí, viu? Porque quando você corta a laranja de modo que você divide ela em dois, o corte que você está fazendo, quando você olha a laranja assim, o corte que você fez é um círculo máximo. Tá bom? Então, esse pedacinho mais para cima aqui que vocês estão procurando é um pedaço de uma circunferência parecida com essa. Só que não dá para dá até para desenhar, mas fica meio esquisito aqui. E professor, nessa abstração do corte, ele entraria pelo 30 graus norte, né, e sairia pelo 30 graus sul? Não, é outro ângulo. Ah, bom, entendi. Mas é um ângulo assim, mas a faca vai, a faca tem que entrar, a faca tem que entrar colada em MN, mas ela tem que entrar mais inclinada e vindo para trás assim, né? O MN está aqui e vocês encostaram a faca desse jeito e estão cortando assim, né? A questão que vocês acabaram de fazer. Para você pegar a menor distância ali, você tinha que encostar a faca no MN assim e passar para trás, assim, na diagonal. Ela vai sair, vai vir aqui por cima e vai sair lá embaixo na parte de trás, né? Mas, gente, curiosidade dita, vamos falar de mais coisas, né? Eu não entendi o que você falou, Matias. Como se a parte de baixo... Tá bom, deixei. Vou deixar mesmo. Deixando para lá. Vou mostrar um negócio interessante para vocês. Vou lá no meu GeoGebra rapidinho. Vou abrir um outro GeoGebra que eu fiz, que eu estou todo construído nas tecnologias. E agora vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora. Todo GeoGebrado. Pode escrever. Não grava não. Esse aqui é o meu outro. E eu vou ter que salvar, vou ter que fazer um negocinho aqui rapidinho, galera. Vocês já estão vendo aí o bolo, a taça. Estão vendo, não estão? Sim. Beleza. Eu vou só mostrar, vou dizer para vocês o que está acontecendo aqui já já. Eu tenho que botar esses números aí, eu já vou dizer que números são esses. Belezinha. Gente, eu construí os 3 sólidos de revolução que a gente estuda na escola aqui, ó, tá vendo? Todos os 3. Só que eu construí esses 3 aí de forma bem especial, tá? Como assim de forma bem especial? Eles estão cortados. Muito bem, Matias. Eu posso até mostrar aqui o plano que tá cortando eles, ó. Tá vendo? Cortei os 3 na mesma altura, ó. A linha azul aparecendo ali. Então, é porque aqui eu só vou precisar da metade da esfera. Eu não vou precisar da esfera toda aqui, não. Só ignorem essa parte de baixo aqui. E olha olha o que acontece. Eu cortei, ó, os 3 na mesma altura, tá vendo? Quando eu corto a esfera aqui, ela gera um círculo, olha de cima. Quando eu corto o cone, ele também gera um círculo, só que é um círculo pequenininho, olha lá. E quando eu corto o cilindro, dá um círculo também. Só que aí eu posso, no GeoGebra, eu tenho o poder de fazer esse círculo, esse corte se mexer, ó, tá vendo? Tá mais alto. Aí conforme ele desce, por exemplo, o círculo que eu estou cortando na esfera, né, que são vários paralelos, né, tô ligando com a que a gente explicou agora. Ele vai gerando vários paralelos, ó, que vão mudando de tamanho. Aqui nesse caso agora, o paralelo da esfera está diminuindo e o cone e o círculo está aumentando, né? No cilindro, o círculo é sempre do mesmo tamanho, porque ele é construído para ser assim, né? Então a área, aí conclusão, a área aqui do cilindro não está mudando, né? Mas em compensação a área da esfera tá, ora ela diminui, ora ela aumenta.
Quer ver? Vai começar a aumentar agora. Mas conforme ela aumenta, o cone diminui. E vice-versa. Se o cone agora começar a aumentar, ó, vai começar a aumentar, o corte da esfera vai começar a diminuir. Eu vou parar esse plano numa determinada altura, tá? Eu vou parar. Parar. Vou parar ele numa determinada altura aqui. Isso não tem problema. O cone pode ficar de cabeça para baixo. Justamente para dar essa ideia de que um aumenta e o outro diminui, tá? Eu quero que vocês façam um favor gigante para mim e olhem o valor da área desse cara e o valor da área desse cara. A área do corte, tá? Essa área aqui é a área desse círculo. E a área aqui é a área desse círculo. Se tivesse ao contrário, os dois iam. A esfera e o corte da esfera e o corte do cone, os dois iam aumentar ao mesmo tempo. Eu não queria que isso acontecesse. Eu quero que vocês vejam um aumentando e outro diminuindo, para vocês verem o terror que vai acontecer agora. Professor, a soma da área do cilindro e do círculo é igual a da esfera e do cilindro é igual a ou da esfera e do cone é igual a do cilindro? Yes. Olha que bizarro. Soma essa área aqui com essa área aqui e olha o que acontece. Dá 12,57. Pô, Mororó, tu tá enganando a gente. Tu parou aí num lugar certinho, né? Tu parou isso aí num lugar certinho para dar igual. Então tá bom, vou mexer. E vai praticamente dar igual lá, ó. Deu 1/100 a menos. Vou parar aqui, ó. Soma de novo. Soma a área desse cara com a área desse cara. É por aí, Matias. O raio do cone é parecido com o do círculo mesmo. É igual, né? Eu tô somando os cortes e tá dando a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Lembra da nossa aula de... Lembra da nossa aula de... Não é especificamente porque estão no mesmo plano, não, tá? Eu poderia ter construído um cone aqui um pouco mais fino, um pouco mais largo, e aí não daria do mesmo jeito. A questão é que eu construí esses três carinhas aqui de uma forma legal, específica. Qual é a forma específica? Olha eles de cima, e aí você vai ver que o tamanho da circunferência máxima, só que o corte ia ser no meio do círculo. Se liga aqui, se liga aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o corte da circunferência máxima da esfera é do mesmo tamanho que a base do cone e que também é o mesmo tamanho que a base do cilindro. Vocês perceberam isso? Olhando de cima aqui. Vendo? É porque tu tá vendo achatada aí. Mas é do mesmo tamanho. Confia no tio. Além disso, eu vou até apagar o plano aqui um pouquinho para você. Não, vou deixar o plano correndo até ele chegar lá em cima, ó. Quando ele chegar lá no máximo, lá em cima, vocês vão perceber que todos os três, tanto o cone quanto o cilindro e a esfera, eles estão batendo no mesmo nível. Vocês estão vendo torto aí, confia no tio. É do mesmo tamanho. Então, gente, só para constar, a altura desse cone aqui, ele tem o mesmo tamanho que o raio da esfera, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Lembra da nossa aula anterior? Nessa aula anterior, eu falava sobre um tal de um princípio de Cavalieri. E o princípio de Cavalieri, ele dizia que se você compara sólidos e corta os sólidos, e aí você percebe que a área dos sólidos que você está comparando são iguais sempre,
Então, os volumes dos sólidos são iguais sempre. De novo, eu estou comparando aqui esses dois sólidos com esse sólido aqui. Toda vez que eu corto os sólidos no mesmo nível, isso, exatamente, Bruna. Toda vez que eu corto os dois sólidos no mesmo nível, a área desse cara não é igual a esse. A área desse cara também não é igual a esse. Mas a soma da área dos dois caras é igual à área desse. Então, eu vou usar o princípio de Cavalieri aqui para dizer o seguinte. Como esse corte, em qualquer altura que eu pego aqui, a soma das áreas está dando a mesma área do terceiro, eu posso dizer, como isso funciona sempre, em qualquer altura, do meio da esfera para cima, do cone para cima e do cilindro para cima, o que eu posso dizer é que o volume da metade da esfera mais o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Entenderam o que eu falei? Massa. Então, eu vou tirar aqui esse desenho, eu vou dar um print e jogar lá no quadro, só para vocês não se perderem. E aí vou chegar aqui no seguinte, ó. Eu vou escrever o que eu acabei de falar. O volume de uma meia esfera mais o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Nesse caso que eu desenhei. Só que aí a gente lembra o seguinte, o volume do hemisfério é o volume da esfera dividido por 2, né? É meia esfera. O volume do cone a gente tem que lembrar que é a área da base vezes a altura sobre 3, porque tem uma pontinha ali, né? E o volume do cilindro é a área da... Oxê, eu esqueci de tirar? Vou voltar. Foi mal. Esqueci de tirar. Voltando aqui, ó. O que eu tinha escrito é isso, ó. Só escrevi isso. De boa? Aí eu disse o seguinte. Em português, o volume do hemisfério, né, de metade de uma esfera, é o volume do cone, mais o volume do cone dá o volume do cilindro. Só que o volume do hemisfério é o volume da esfera dividido por 2. O volume do cone, a gente se lembra que é a área da base vezes a altura dividido por 3, porque tem pontinha. E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que eu construí esse... Lembra que o cone tem todo o mesmo tamanho? E eles estão no mesmo nível aqui? Se eles estão no mesmo nível, eu posso dizer o seguinte, que a altura do cone é igual à altura do cilindro, certo? Responde certo aí. Mas, beleza. Só que a altura do cone e a altura do cilindro é igual a essa linha aqui, ó, que sai do meio e vai até a ponta da esfera. Qual o tamanho dessa linha aqui? Que linha é essa? Um raio. Então, é o raio de um equador, Matias. É o raio de um equador. Aí se liga o que eu vou fazer. Continuando aqui, o volume da esfera dividido por 2, que eu não sei o que é, somado com a área da base do cone, que é πr ao quadrado vezes a altura, só que a altura do cone aqui também é r dividido por 3. No caso do cilindro, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Só que a altura do cilindro aqui nesse caso também é raio. É do mesmo tamanho que o raio, né? Se eu fizer as contas, essa continha daqui vai dar πr ao cubo dividido por 3. E ali do outro lado vai dar πr ao cubo sem dividir por 3. Πr. O volume da metade da esfera, então,
fazendo os cálculos, aí é álgebra, povo. Vai ser πr ao cubo menos πr ao cubo sobre 3. Eu sei que você vai ver essa aula depois. Fazendo as contas, o volume da esfera sobre 2. Fazendo essas contas aqui, tirando a MMC e tudo mais, isso aqui vai dar 2/3 de πr ao cubo. Para terminar, passar o 2 para o outro lado, eles não... esse cara aqui e esse cara aqui, eles não se cancelam. É que aqui eu tenho 1 disso e aqui eu tenho 1/3. Aí se eu pegar 1 e tirar 1/3, sobra 2/3. Tirei o MMC aí. Se for isso que você estiver perguntando. Se for falar sobre o número 2, então beleza. Aí, para terminar, esse 2 que está aqui dividindo vai para lá multiplicando. Então, o volume da esfera vai dar π. Tem π, aqui viajei com esse π. Vai dar π r ao cubo sobre 3. Sacaram? Eita! Essa aqui, uau! Isso aqui não é... Essa é a fórmula do volume da esfera, tá? Aquele nosso GeoGebra ali de cima, ele não é a demonstração da fórmula. Porque eu tenho que mostrar várias coisas ali, tá? Eu omiti vários passos. Mas a ideia central da fórmula do volume da esfera é essa daqui, que uma semisfera mais um cone dá um cilindro. Essa é a ideia central. Caraca, Mororó, você omitiu alguns passos? Pô, imagina se não tivesse omitido, hein? Escreveu 53 mil linhas de álgebra aí e não acabava nunca. Morri. Mas aí a gente conclui que o volume da esfera tem sempre essa fórmula, 4πr ao cubo sobre 3. Legal? Ok. Tem um processo de demonstrar, entre aspas, assim, que a gente poderia demonstrar também, a área da esfera. Mas a gente está sem tempo. Então eu vou fazer como a maioria dos livros fazem. E vou falar de uma coisa que os livros não falam. A área da esfera é 4πr igualzinho, só que ao quadrado. Caraca, Mororó. Da onde veio essa fórmula? Tem uma ideia para demonstrar ela? Tenho. Você vai falar ela hoje? Não. Você talvez fale semana que vem? Talvez fale. Ei, professor, se o senhor fizesse uma coleção ensinando matemática... Estou fazendo. Chama dar aula no IF Baiano e gravar as aulas. Essas aulas eu estou gravando todas para isso. E eu estou deixando os vídeos públicos para o pessoal de qualquer lugar do Brasil ou do planeta que fale português. Consegue pegar isso aí. Vou monetizar o vídeo? Não sei como fazer isso, não. Vou ter que falar com vocês aí. Essas coisas do mundo moderno aí, tô por fora. Eu mesmo acabei com o meu Instagram esses dias. Não pode falar Instagram, é? Bom, enfim, sei lá. Talvez eu fale da fórmula da área da esfera na semana que vem. Talvez, tá? Se vocês estiverem... Pô, professor, você ficou de falar. Fala com a gente lá pra gente entender a fórmula. Beleza. Professor, Fale. essa nova fórmula aí, ela teria alguma coisa a ver com o princípio de Cavalieri? Porque no ciclo passado o senhor disse que o cone era 1/3, né? Era do cilindro. Isso. Então seria alguma coisa relativa a isso? Então, a fórmula do volume aqui, o volume da esfera, que é essa fórmula que está aqui à esquerda, ela é toda a ver com o princípio de Cavalieri. Isso aqui é a ideia do princípio de Cavalieri aplicada para a esfera. Ó, eu estou cortando aqui,
e aqui. E eu estou vendo que a área desses dois juntos dá esse cara daqui. Entendeu? Aí sim. Agora, aqui a fórmula da área não é via princípio de Cavalieri. É outro raciocínio mais parecido com aquilo que você falou no começo da aula, de considerar uma esfera como um poliedro de infinitas faces, né? Tem a ver com isso. Eu vou usar essa ideia semana que vem para mostrar a fórmula. Talvez. Mas vocês precisam saber dessas duas coisas aqui. E um outro ponto interessante que eu posso falar sobre a área da esfera é que diferente aqui quando começa a falar de área é, é, nesse ponto a esfera diferencia do cilindro e do cone. Porque vocês lembram o seguinte, vocês lembram que quando eu dei a aula de cone, de pirâmide, não, eu vou falar só de corpo redondo, só dos sólidos de revolução. Quando a gente falou de cone, a gente conseguia fazer um corte num lugar específico e abrir o cone para ele ficar planificado em 2D. Com cilindro, a gente conseguiu fazer a mesma coisa, né? A gente cortava o cilindro, só para lembrar aqui, né? O cone dava uma fatia de pizza, né? O cone dava uma fatia de pizza. A planificação do cone era uma coisa mais ou menos assim, né? Então eu conseguia demonstrar. Então, não dá. Com a esfera não. É justamente o que eu quero dizer agora. É que vocês estão pensando mais rápido que a minha capacidade de desenhar. Tipo, essa aqui é uma planificação de um cone, né? Essa aqui é uma planificação de um cilindro, né? Eu consigo planificar um cilindro. Ele vira um retângulo com a tampa aqui, uma outra tampa do outro lado, certo? E esses dois corpos redondos a gente consegue planificar. O problema é a esfera a gente não consegue planificar. Então a gente não pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou aqui para dar uma fórmula para a área. A gente tem que usar um outro raciocínio. Eu posso mostrar esse raciocínio na aula que vem se vocês quiserem, mas aí vocês vão ter que me lembrar. Tá? O Pac-Man, o cone vira o Pac-Man. Com certeza. A esfera não tem como você. Mesmo que você corte a esfera, você não consegue esticar ela no chão. Eu não sei se vocês já viram aquelas bolas dente de leite que a gente joga futebol, dá um chute. Quando a gente é criança, a gente tem um monte, dá um chute nela, ela sai voando. É bola de vento, bem levinha. E elas vivem rasgando. Eu não sei se vocês já perceberam que se você tiver rasgado uma delas, você nunca consegue esticar ela direitinho. Sempre fica ela fura facinho. Então, o que eu estou querendo dizer é que você você rasga ela assim, você tenta alisar ela no chão, ela não consegue. Sempre sobe uma calotinha assim, sempre sobe ela sempre fica tortinha, nunca cola no chão. Porque a esfera não é planificável. E isso aí aparece também, ela fica deformada. E isso aí acontece, tem uma conexão bacana com a aula de geografia também, que é por isso que a maioria dos mapas que se usa, quer dizer, na verdade, todos os mapas que a gente usa da Terra, né? Mapas planos, eles têm deformações, né? É porque você não consegue planificar a esfera direitinho. Aí é por isso que no mapa padrão que a gente usa, que é o de Mercator, né? A Groenlândia, ela parece gigantesca. Aí quando você vai olhar num globo terrestre, por exemplo, ela é bem menorzinha. Porque você tem deformações, né? É matemática, né? Aí tem várias tentativas de fazer mapas assim mais mais proporcionalmente fiéis, né? Mas no final das contas, a gente só bom para navegação tem esse retangulão e eu não sei se vocês já viram, tem um outro mapa que ele é redondo aqui e ele vai achatando conforme ele vai para cima assim. Ele fica um formato, deixa eu ver minhas mãos aqui, deixa eu ver se vocês veem. Ele fica um formato mais ou menos assim, ó.
Vou botar umas imagens lá no nosso grupo lá, desse mapa. Eu esqueci o nome também do mapa. E ele deforma menos e é bom para navegação, né? Mas isso acontece, essa deformação acontece porque não existe planificação perfeita da esfera, né? Toda forma de planificar a esfera vai trazer deformidades nos tamanhos reais dos continentes, das ilhas. No caso do Mercator, quanto mais próximo do Polo Norte e do Polo Sul, que é a projeção transversa, né? Quanto mais próximo, mais deformado vai ficar. Então, enquanto no meio você tem lá as proporções mais bem mantidas, né? Quanto mais para cima, mais deformado fica. Fica maior do que realmente é. Pesquisa no Google lá, tamanho real da Groenlândia. Vocês vão se surpreender. Galera, o material do Moodle eu não botei hoje, tá? Vou parar a gravação aqui Galera que está me assistindo aí e não está ao vivo, fiquem bem, um prazerzão estar com vocês. Eu vou voltar aqui para bater um papo com os meus alunos, mais um pouquinho. Mas vejo vocês aí no próximo vídeo, tá? Não vou pedir like, tá, galera? Fiquem de boas. Um abraço, beijo no coração. Até mais.